Shalom pessoal, beleza? Tudo bem? Olha, meu nome é Matheus Reis. Porventura, se você não é inscrito aqui neste canal, eu peço você que venha se inscrever aqui neste botão vermelho aqui embaixo e que você venha acompanhar esse vídeo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, você deixa o seu joinha, você curte. Se você não gostar, você deixa o seu dislike. Pelo menos sinalizem aí para mim compreender melhor como que vocês estão compreendendo o texto. Se vocês estão gostando, vocês curtem. Se não estão gostando, vocês dão a setinha para baixo. E também não se esqueçam de comentar nos comentários o que você achou sobre este vídeo. O estudo de hoje é baseado em Rav Shaul, segundo o apóstolo Paulo. O apóstolo Kefa, o emissário Kefa, Pedro, ele fala um pouco sobre o apóstolo Paulo, sobre o seu ensinamento. Ele dá uma dica sobre quão profundo era o ensinamento de Paulo. Encontramos em 2 Kefa, no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo que puderem para serem encontrados por Ele, sem mancha ou defeito e em paz. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Shaul, Paulo, lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indutos e os instáveis distorcem para sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras. Pessoal, nós vemos aqui no versículo 15 sobre a sabedoria de Paulo. No versículo 16 nós vemos porque Paulo ele fala coisas que são difíceis de entender. Por que Paulo fala, irmãos, coisas que são difíceis de entender? Porque Paulo é um homem culto. Paulo ele tinha uma visão ampla do universo, uma visão ampla da Torá, e o seu conhecimento era um conhecimento pleno, um conhecimento amplo. E no mesmo verso 16 também nós encontramos algo muito importante. Pedro também afirma, Pedro também diz sobre pessoas ignorantes, sobre as palavras de Paulo, como elas fazem também com as outras escrituras. A única coisa de Paulo é que ele é culto, que ele é inteligente, que ele é sábio. E os ignorantes deturbam o que Paulo diz. Então nós vemos aqui, segundo o relato de Kefa, segundo o relato de Pedro, que o ensinamento de Paulo é bom, que o ensinamento de Paulo é muito importante, mas os ignorantes deturpam o que Paulo diz sobre as suas palavras, sobre os seus ensinamentos, em relação à Torá, em relação aos Neviim, aos profetas, e em relação a Yeshua, a Jesus, o Mashiach, o Messias. Como também fazem com as outras escrituras. Ou seja, o problema não está em Paulo. O problema está em quem está entendendo Paulo, porque está compreendendo Paulo da maneira errônea, da maneira errada. Por que eu estou começando por aqui? Porque Paulo é um enigma. Para falar de Paulo é muito, podemos dizer, um pouco delicado. Por quê? Porque para a maioria de muitos judeus foi
Paulo que fundou, criou o cristianismo. Para muitos judeus, o cristianismo não veio de Yeshua, não veio de Jesus, veio de Paulo. E na maioria dos meios dos cristãos, do cristianismo em geral, se atribui a Paulo que Paulo era contra a lei, que Paulo era contra a Torá, que Paulo não observava o Shabat, que Paulo não celebrava as festas bíblicas, que Paulo era contrário a tudo isso tudo, que Paulo é apenas favor da graça. Agora, nós vamos ver o que o próprio Paulo fala a respeito de si próprio. Em Atos, no Atos capítulo 25, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: não cometi nenhuma ofensa contra a Torá, crida pelos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Pessoal, nós vemos aqui que Paulo ele está diante da liderança judaica, de alguns judeus que vieram de Jerusalém. Ele está diante de juízes e diante do governador. E aqui Paulo tem a oportunidade de se defender perante os líderes de Israel, de Jerusalém, perante os juízes e o governador. E quando ele abre a sua boca na sua defesa, este evento aqui, que é mencionado em Atos 25, é no mínimo 15 anos depois que ele foi imerso, depois que ele foi batizado, através do Messias, através de Jesus. E ele disse: não cometi nenhuma ofensa contra a Torá. O que isso significa na prática? O que na prática significa não cometer uma ofensa contra a Torá? Você aí que está me ouvindo, você acredita que Paulo é verdadeiro? Que Paulo está falando a verdade? Porque se Paulo estiver falando a verdade aqui, como eu acredito que ele está falando a verdade, na sua defesa, isso significa que Paulo nunca comeu um X-Bacon, ou melhor, um hambúrguer com bacon de porco. Isso mesmo. Porque se Paulo tiver comido apenas um bacon de porco, ele é mentiroso. Porque se ele tiver comido apenas um bacon, o que ele disse aqui é mentira. Porque ele está afirmando na sua defesa perante os líderes de Jerusalém, perante os juízes e perante o governador, que não fez nada contra a lei crida pelos judeus, não fez nada contra a Torá. Então Paulo obedeceu o Shabat. Mesmo estando em Jesus, Paulo obedecia o Shabat. Paulo obedecia a lei de Deus. Paulo observava a lei de Deus. E nós precisamos examinar isso, precisamos examinar, ficar esperto com os detalhes. Precisamos ficar esperto com os detalhes. Agora, a outra passagem, em Atos 26, no versículo 21 e 22 diz assim: por causa dessas coisas, os judeus me prenderam no templo e tentavam matar-me. Contudo, conto com o auxílio de Deus. E então testemunho até o dia de hoje, a grandes e pequenos, dizendo apenas o que os profetas e Moisés afirmaram que aconteceria. Notem que aqui Paulo ele está dizendo que ele anunciou para os grandes e pequenos, que ele falava a respeito do Mashiach, a respeito de Jesus, apenas o que está escrito nos profetas e na Torá. Notem,
A maioria das pessoas hoje, elas não se baseiam na Torá, não se baseiam nos profetas para dar um ensinamento. É por isso que existem mais de 4.000 congregações diferentes no Brasil. Porque se baseiam nos pais da igreja, se baseiam no que Calvino falou, no que Lutero falou, se baseiam em muitas pessoas, menos na Torá e nos profetas. E Paulo se baseava na Torá e nos profetas para falar do Messias. Nós precisamos entender isso. Nós necessitamos compreender isso. Necessitamos urgentemente compreender isso. A outra referência que Paulo diz é Atos 28:17. Aqui Paulo afirma, dizendo que não cometeu nada nem contra as tradições de nossos pais. O que é isso? Ele não está dizendo apenas da Torá. Ele está falando aqui até mesmo da lei oral. Nem os rabinos ultra-ortodoxos hoje, até mesmo os rabinos ultra-ortodoxos que não creem em Yeshua, que não creem em Jesus, que eles falam que Jesus não é o Messias, eles não podem falar o que Paulo diz aqui. Eles não podem. Eles não podem firmar o que Paulo diz aqui. E Paulo diz, na reunião com os líderes locais, dizendo, Atos 28:17, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo e nem contra as tradições de nossos pais. Eu não fiz nada. Porque muita gente diz, né, que Paulo não guardava a lei, que a lei para Paulo é passado, que Paulo comia carne de porco, que Paulo é contra a circuncisão para os judeus. Então Paulo é mentiroso por ele estar falando isso aqui. Paulo nunca foi contra a Torá. Paulo nunca foi contra o mandamento de Deus. Nunca. Paulo obedecia a Torá.